Agora a Denise conversa com Rafael Alcadipani, professor da FGV e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E vamos falar dos caminhos para conter o avanço das facções no país. Rafael Alcadipani, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite, quem está nos assistindo. Bom, apesar das pesquisas, que mostram o apoio da população à operação do Rio de Janeiro, nós tivemos várias pesquisas divulgadas desde a semana passada, analistas da área de segurança, especialistas, não acreditam que esse tipo de operação possa produzir resultados mais prolongados. Houve morte de 211 pessoas, mas a população até recebeu bem essa operação, considera inclusive que ela foi bem realizada. Como é que se trabalha com essa situação? Porque todos falam em estrangulamento financeiro, que é uma necessidade, o policiamento, o cuidado com a área de favela, mas no final das contas a população está cansada da violência do dia a dia, não é? Para mim, esses dados mostram, na verdade, um sintoma, né? Eles deixam um sintoma mais agudo que a população não aguenta mais, né, Denise? As pessoas não aguentam mais essa violência, essa presença do crime organizado, e elas, de uma forma, às vezes até um pouco inocente, acham que a gente matar vai resolver o problema, né? É claro que um sujeito que porta um fuzil e que dispara contra uma equipe de polícia, ou que inclusive está com um fuzil na mão, ele tem que ser neutralizado de qualquer maneira. A gente não pode permitir que a gente tenha tanta facilidade de uso de fuzil como a gente tem no Brasil. Mas a minha questão com relação a essa operação especificamente é qual é o antes e qual é o depois, né? Será que hoje, se fosse nesses lugares onde essa operação aconteceu, não vai mais ter comando vermelho? Cadê a ocupação do Estado, mesmo com a polícia, para fazer com que se você mude isso? E quais são os fluxos financeiros? É muito importante você ir atrás dos fluxos financeiros. A geografia do Rio de Janeiro, a forma do crime do Rio de Janeiro, às vezes exige sim operações, mas isso tem que estar dentro de um contexto, de uma política e de uma estratégia mais ampla que a gente não vê acontecendo, infelizmente. Agora, qual seria a melhor estratégia? Porque a gente vê uma mobilização política muito grande, divergente, aproveitando essa história toda para incentivar a polarização. De um lado, o governo apresentou o projeto antifacções e agora pode ser votado na Câmara o projeto que associa ou classifica as facções como terroristas. Se está falando muito em narcotraficante, né, narcoterrorista, que é uma denominação internacional, inclusive, não é? Sim, algo que vem aqui na América Latina desde a época do Sendero Luminoso, né? Isso significa que, por exemplo, se o Brasil tiver essa designação e essas organizações forem designadas assim, eles podem sofrer, o Brasil pode sofrer sanções internacionais, o sistema financeiro brasileiro pode sofrer sanções internacionais, porque a gente tem uma presença forte do crime organizado na economia formal do Brasil. Essas coisas elas têm se misturado, infelizmente, né? Então, assim, eu acho que para mim essa questão do narcoterrorismo é um não debate. Eu acho que foi uma forma que alguns políticos fizeram para querer chamar a atenção, né? O que falta, Denise, é essas pessoas conversarem. A gente precisa usar a segurança pública não como fonte de lacração, mas como uma forma de construir uma política pública de longo prazo, pensando em estratégia, pensando em ações que sejam ações inteligentes, não apenas inteligência, né? Porque há momentos que sim, que você vai ter que utilizar a força para... A polícia tem a designação de utilizar a força para tomar regiões, mas tem que ter uma estratégia montada. A gente precisa ter uma autoridade nacional antimáfia que coordene essas ações, que coordene o enfrentamento ao crime organizado. A gente precisa facilitar a investigação criminal dessas facções criminosas. Hoje, se você vai pedir, por exemplo, a polícia vai ver, tem um crime que vai passando de uma conta para outra de laranja, você tem muita dificuldade de quebrar esses sigilos, isso demora muito, é muito morosa, e a gente precisa de políticos e líderes que olhem para o futuro do Brasil e que não fiquem pensando só na próxima eleição e como é que eles vão lacrar e qual vai ser o corte mais importante que eles vão fazer nas mídias sociais. Houve organização para essa mega operação, mas os responsáveis pela segurança no Rio admitem que não tem efetivo para um policiamento mais constante que pudesse garantir de fato a segurança nas favelas, não é? Sem dúvida, você tem uma questão de efetivo que é uma questão séria. É por isso que a gente precisa planejar como agir, né? Por um lado, a gente não pode ter lugares onde a polícia não entra no Brasil, né? Agora, por outro, a gente precisa que as ações que aconteçam, elas gerem um mínimo de letalidade. Pode ser que no contexto do Rio de Janeiro a letalidade ela acabe acontecendo, mas tem que gerar um mínimo de letalidade. Não podem morrer agentes públicos dessa forma e a gente não pode deixar tão fácil como está hoje para o crime organizado tomar áreas. A gente precisa desocupar áreas
áreas do crime organizado. Isso envolve polícia, sim, isso envolve economia, melhoras econômicas para aquela população. Eu sempre digo que o maior escudo contra o homicídio, contra o crime em geral, é o maior grau de educação daquela população e daquele grupo social e desenvolvimento econômico. A gente tem que pensar nessas coisas para e passo. Medellín conseguiu dar a volta por cima em relação ao crime organizado. Ele levou todas essas características em conta, né? E a gente vê que no Brasil, infelizmente, a gente fica ainda preso em um ângulo só do problema e não olha o problema de uma forma mais complexa. Nós estamos falando da violência do dia a dia que a população está exposta, mas tem também a obrigatoriedade de comprar produtos, serviços dos traficantes mesmo. Eles meio que monopolizam todo o fornecimento de serviços estratégicos, fornecimento de gás, de água e tudo mais, né? Sim, isso virou uma forma do Comando Vermelho ganhar dinheiro. E a gente, quando a gente vê que a população fica contente com esse tipo de operação, a população está desesperada. Imagina você ser de uma Câmara Popular, você ter que ficar pagando para criminoso para você poder utilizar o gás, utilizar a internet. Isso é completamente inaceitável. Agora, Denise, um outro ponto que a gente precisa lembrar e que precisa estar sempre colocado nesse debate é que crime organizado só existe porque existe corrupção de agentes públicos. Então, a gente precisa também ter um plano efetivo para enfrentar a corrupção dos agentes públicos que permitem que essa situação se coloque e fique do jeito que está. Se tentou no passado também esse policiamento maior e acabou havendo cooptação e trabalhando junto, não é? Infelizmente isso acontece. A gente teve caso no Rio de Janeiro onde caveirão chegou a ser alugado por traficantes para invadir uma outra comunidade. Esse é o nível da situação que a gente está falando. Então a gente não pode esquecer que essa dimensão, que é uma dimensão importante, que é a infiltração do crime organizado nos órgãos, nas forças de segurança e nos demais órgãos do Estado, isso precisa ser enfrentado. A gente precisa ter um plano para levar isso em consideração. Onde você teve um enfrentamento correto ao crime organizado, a questão da corrupção dos agentes públicos foi muito levada a sério e isso precisa acontecer no Brasil. Eu agradeço muito a participação de Rafael Caldipani. Obrigada mais uma vez. Uma boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Com vocês.